Bem-vindo ao Guia Prático para ser um arquiteto de software. Eu sou o professor Vitor, estamos no módulo 2 e vamos para a nossa 8ª aula, Arquitetura Hexagonal. A arquitetura hexagonal, ou Hexagonal Architecture, é uma arquitetura que propõe um paradigma central em um único núcleo de negócios, um núcleo puro, livre de dependências externas como interfaces de usuários, bancos de dados ou frameworks específicos. Esse núcleo é cercado por adaptadores, que traduzem as requisições do exterior para uma linguagem do núcleo e vice-versa, isolando assim as tecnologias e detalhes de implementação. Também conhecida como arquitetura de portas e adaptadores, enfatiza a separação das preocupações do núcleo da aplicação das tecnologias periféricas, ou seja, que estão mais afastadas do núcleo. O núcleo da aplicação é representado por um hexágono, onde residem as regras de negócio, enquanto as tecnologias periféricas são representadas por adaptadores. Essa arquitetura é muito semelhante à apresentada anteriormente, tendo basicamente as mesmas vantagens e desafios, tendo como pequenas diferenças que o núcleo é livre de dependências, o que facilita a escrita de testes unitários e de integração, garantindo assim a confiabilidade e robustez do sistema. Características da arquitetura hexagonal: domínio no centro, ou Core Domain. A regra principal é a lógica de negócios. Casos de usos, entidades, regras ficam no núcleo da aplicação e não dependem de detalhes externos, como frameworks, bancos, mensagerias, user interfaces, entre outros. Portas, como contratos. As portas, entre aspas, são interfaces que definem como o mundo externo vai conversar com o núcleo. Em geral, há dois tipos de portas: as portas de entrada, inbound ou driving ports, contratos para acionar casos de uso, e portas de saída, outbound ou driving ports, contratos a partir do núcleo para a infraestrutura externa. Adaptadores como implementações. Os adaptadores implementam as portas e fazem a tradução entre o mundo real e o modelo do domínio. Por isso, também possuem adaptadores de entrada, como HTTP Controller, GraphQL, Resolver, Fila, CLI, entre outros. E adaptadores de saída, repositórios SQL, NoSQL, cliente de API externa, publishers, Kafka, caches de Redis, entre outros. Na arquitetura hexagonal, existe uma inversão de dependências. É aplicada de maneira estrutural o domínio que define as interfaces que ele precisa, as portas, e as infraestruturas implementadas, os adaptadores. Assim, as dependências apontam para dentro e não para fora, conforme em outras tecnologias e arquiteturas. Isso proporciona um isolamento de tecnologia. Bancos de dados, frameworks e mensagerias são plugáveis, ou seja, podem ser colocados e descontinuados a qualquer momento na aplicação. Você pode trocar implementações com impacto mínimo, desde que respeitem as portas e os adaptadores. Essa arquitetura é orientada a caso de uso. A organização do core tende a refletir as capacidades do negócio, ou use cases, e não chamadas técnicas tradicionais, como controller, service e repository, apenas por convenção. Vantagens da arquitetura hexagonal: alta testabilidade. Como o núcleo depende de interfaces, é simples de substituir os adaptadores por mocks ou fakes. Testes de unidade do domínio ficam rápidos e confiáveis, sem precisar subir o banco ou subir o front-end. Evolução e manutenção. A evolução da tecnologia tende a ter um menor risco. Trocar o OMR, banco, fila, gateway de pagamentos ou framework web tende a ser uma troca localizada no adaptador, sem contaminar o restante do domínio da aplicação. Com isso, se torna mais fácil também de fazer manutenção. Regras de casos de uso ficam concentradas e mais claras, reduzindo assim as regras de negócios espalhadas em controllers, jobs e repositórios. Resiliência arquitetural contra o acoplamento acidental.
A arquitetura hexagonal evita que detalhes de infraestrutura virem lei no código. Por exemplo, entidades JPA virem um modelo do domínio, controllers ditam as validações e regras críticas do sistema. Suporte natural a múltiplos canais. O mesmo caso de uso pode ser acionado por HTTP, fila, cron, CLI ou gRPC, apenas com adaptadores distintos, reaproveitando o core do negócio. Melhor alinhamento com DDD, quando aplicável, lógico. Funciona muito bem com DDD, porque preserva o domínio como o ativo principal e mantém integrações como detalhes periféricos da aplicação. Desafios da arquitetura hexagonal. Curva de aprendizado e alinhamento de time. A arquitetura funciona melhor quando o time a entende bem, quando se tem a noção da inversão de dependência, separação entre o domínio e a infraestrutura, como desenhar as portas orientadas a casos de uso. Somente dessa maneira será possível implementar essa arquitetura em sua totalidade. Esforço inicial. Há muitos tipos de portas, adaptadores, data transfer objects, mapeamentos, e isso exige muita disciplina. Em um CRUD simples, pode parecer uma arquitetura extensa demais e burocrática demais. Excesso de abstrações mal planejadas. Se as portas forem genéricas demais ou copiadas da infraestrutura, você pode perder o benefício dessa arquitetura. Portas devem refletir bem as necessidades do domínio e não devem ser algo em branco que possa simplesmente ser evocado sempre que um desenvolvedor necessita. Elas devem ser muito bem definidas, evitando assim uma abstração exagerada. Mapeamentos duplicados. É comum ter modelos diferentes de DTOs e de APIs, modelo de persistência e objetos de domínio. Isso melhora o isolamento, mas aumenta o trabalho e exige um padrão claro que deve ser atendido por toda a equipe de desenvolvimento. Riscos e limites. Se o núcleo virar um só orquestrador, as regras ficam em adaptadores, controllers e repositories. A arquitetura vira então uma casca, sendo que o que é solicitado para essa arquitetura é que as regras de negócio fiquem no core do negócio. Dentro deste contexto, é suma importância definir os limites. Em sistemas grandes, a hexagonal, por si, não resolve a modulação. É preciso complementar com boas fronteiras internas, módulos, contextos, pacotes por capacidade, entre outros, adotando assim um padrão específico que deve ser seguido por todo o time. Cenários ideais para a arquitetura hexagonal. Projetos complexos e de grande escala. Quando o sistema possui diversas funcionalidades interligadas e precisa atender a um enorme número de usuários, essa arquitetura oferece a organização, testabilidade e flexibilidade necessárias para um projeto deste tamanho. Equipe experiente em designer de software. A implementação da arquitetura hexagonal exige conhecimento e experiência em boas práticas de programação e designer de software. Sistemas com um longo ciclo de vida. A arquitetura hexagonal facilita a manutenção, atualização e adaptação dos sistemas ao longo do tempo. Sistemas muito mutáveis, então, podem aderir a essa arquitetura, uma vez que respeite os seus paradigmas. Diagrama da arquitetura hexagonal. Essa arquitetura é composta por hexágonos, que refletem os seus níveis e camadas. O primeiro hexagrama representa o núcleo core, ou core domain. Nele temos as entidades, objetos de identidade e ciclo de vida. Temos também o aggregate, ou agregado. Trata-se de um cluster de objetos do domínio com uma raiz que controla a consistência das regras transacionais. Temos o valor objeto, value object, objetos imutáveis definidos por valor. No segundo hexagrama temos os casos de uso. É a camada que faz a orquestração entre aquilo que vem de fora com o core domain. Dentro dela temos a parte de domínios, de eventos e repositórios, que vão fazer as chamadas específicas para o core domain. O terceiro hexagrama, nós temos o command bus, os layers de bancos de dados, aplicações e dispatchers. Command bus é o mecanismo para desacoplar quem recebe uma requisição de quem executa o caso de uso.
A layer de banco de dados é responsável por estabelecer os padrões para a conexão com o banco de dados e a chamada específica para esses dados, que vai fazer a integração com o caso de uso na parte de repositórios, chegando até então o Core Domain. A aplicação trata-se da exposição do domínio do Core Domain para o mundo exterior. O último hexagrama é o externo. Nele contempla-se requisições HTTP, por exemplo, frameworks, implementações de serviços e implementações de bancos de dados. A interação entre os bancos de dados se dá através do DB Apps Layer, que é o adaptador que vai fazer a junção com o repository. A implementação do serviço faz uma ligação com o dispatcher. Vamos agora verificar um exemplo de chamada. O usuário faz uma chamada via HTTP. O HTTP acaba chamando Command Bus. O Command Bus atinge a camada de caso de uso. O caso de uso, então, chega finalmente até o domínio, que vai executar a sua ação. O domínio vai chamar o repositório. O repositório vai fazer interação com o banco e com o dispatcher, chegando então até serviços externos. Pode-se observar que a chamada vem de fora, porém, todo o fluxo depois que chegou no Core Domain vai do Core Domain mais uma vez para a externalização, retornando depois a informação e devolvendo para o usuário. Pode-se observar que a arquitetura hexagonal oferece uma abordagem poderosa para construir um sistema robusto, testável e independente de tecnologias específicas. No entanto, é importante avaliar cuidadosamente os requisitos do projeto, os recursos disponíveis e o nível de expertise da equipe antes de adotar essa arquitetura. A arquitetura hexagonal exige muita disciplina, comunicação e um compromisso com a qualidade do código para ser implementada com sucesso. Compete ao arquiteto de software ter o entendimento completo antes de propor a sua adesão em um projeto ou em um sistema. Espero que tenha gostado de nossa aula. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!